Qual o seu papel no corpo de Cristo? E eu não sei se essa frase, se essa pergunta faz sentido para todos. No meio da igreja, eu creio que aqui neste auditório, existem pessoas de diferentes maturidades, existem pessoas que já leram a Bíblia várias vezes, outros leram uma vez, outros ainda não conseguiram ainda fazer uma leitura bíblica completa. Nós temos pessoas que já caminham com o Senhor há muitos anos, outros que caminham há poucos anos, outros há poucos dias. Então, há diferentes níveis de interação e compreensão e avanço deste corpo aqui mesmo nesse auditório. Então eu não sei se quando a gente pergunta assim para você, olha, qual é o seu papel no corpo? Eu não sei se você já encontrou essa resposta. Talvez alguns já tenham encontrado, talvez outros ainda estejam em dúvida, talvez alguns nem saibam o que é isso, como que funciona isso. E isso é muito comum, porque a vida de igreja, essas reuniões que nós fazemos, elas acabam se tornando o fim em si mesmo. Então, para muitos, ser igreja é reunir em algum lugar. Para muitas pessoas, ser igreja é fazer parte de uma denominação, num bairro tal, que se reúne num prédio X, com o nome X. Mas igreja é o corpo de Cristo. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele vai usar essa expressão, não só nessa carta, mas ele vai falar muito sobre esse assunto, sobre essas expressões de corpo de Cristo. Em Colossenses ele vai usar isso, ele vai falar isso nas suas cartas, ele tem essa visão, ele consegue enxergar isso e registrar isso como cânon, mostrando que a igreja é, de fato, corpo de Cristo. E se você observar, essa é a comparação mais precisa para definir igreja, que é corpo de Cristo. Então olhe comigo no verso 4 e verso 5, olha como que Paulo descreve então essa igreja, como que ele mostra essa igreja. Ele diz assim, olha, porque assim como num só corpo temos muitos membros, Paulo está falando de corpo humano, tá? Ele está falando do seu corpo, esse corpinho aqui, ó, esse corpinho aqui, ó, é desse corpinho que Paulo está falando. Então ele vai dizer, está vendo esse corpinho aí, ó, ele tem muitos membros, nem todos os membros do seu corpo têm a mesma função. Parece que Paulo está falando um negócio tão óbvio, né? Parece que Paulo está chovendo no molhado. Mas ele está falando deste corpo, ele é feito de muitos membros, e todos esses membros, cada um tem uma função. E ele diz assim, olha, assim também nós, quanto muitos, somos muitas pessoas, somos muitos membros, nós, conquanto muitos membros, somos um só corpo em Cristo. E membros uns dos outros. Essa comparação é extraordinária. Paulo, ele vai olhar para a igreja. Paulo, na verdade, quando Paulo olha para o corpo humano, ele observa que esse corpo ele tem vários membros, vários órgãos, as diferenças de cada um deles, o que cada membro faz, o que cada órgão faz, as suas responsabilidades, os papéis que eles desempenham, as funções, e ele vai perceber que cada função é fundamental para esse corpo. Aí eu vou fazer um exercíciozinho com você aí. Você já tentou morder a testa? Eu falo assim, você está nervoso? Pula e morde a testa. Boa, presbítero. Mas você vai fazer um exercíciozinho aí legal. Estica seu braço aí, bota seu braço para frente, bota sua Bíblia aí no cantinho, estica seu braço aí e deixa ele retinho, como se ele fosse uma coisa só. E aí agora, sem dobrá-lo, você vai tentar coçar sua nuca. Tenta coçar sua nuca aí. Vai lá, gente. Vai. Exercita aí. Você consegue? Tem jeito. Agora é o seguinte, o que faz você conseguir dobrar o seu braço e coçar a nuca? Qual é o membro aí? É o cotovelo. Seu cotovelo está aí. Para dar essa mobilidade, para que você então possa dobrar e fazer, ó, que beleza, hein? Agora deixa eu te perguntar um negócio. Alguém vira para você e fala assim, ó, se você pudesse escolher ser um membro do corpo, você ia querer ser o quê? Você ia querer ser o cotovelo? Ah, eu duvido. Ninguém olhou para o corpo humano um dia e falou assim, olha, se eu fosse ser uma parte do corpo humano, eu ia querer ser o cotovelo. Ninguém. Mas você percebe a importância deste membro?
Você percebe a importância das suas articulações? Você percebe como cada um, seja ele mais apresentável ou não, seja ele, sabe lá o que for, todos têm a sua função, e essa função é específica, e ela é fundamental, e ela é preciosa para o bom funcionamento do seu corpo. Isso é muito legal. E o apóstolo Paulo, ele olha para o corpo e ele diz isso, parece óbvio, mas ele está dizendo para a gente, olha, aquilo que parece óbvio, é tão óbvio que a gente esquece. Então cada parte do seu corpo é preciosa. É só você perguntar para alguém que possui uma deficiência física, como ele gostaria de ter o seu corpo em pleno funcionamento, como ele gostaria de ter todas as funções do seu corpo. Ia ser algo que, se ele pudesse escolher qualquer coisa na vida, o que ele escolheria? Eu queria ter todas as funções do meu corpo em funcionamento, não seria assim? Porque nós entendemos que todas elas são extremamente importantes. Nosso corpo é precioso demais. E o apóstolo Paulo, então, ele vai olhar para a igreja. Aí ele olha para a igreja, mas aí ele começa a descrever a igreja. E quando nós olhamos principalmente para Colossenses, por exemplo, no capítulo 1, no verso 18, ele começa a descrever a igreja, mas ele vai dizer que esta igreja tem um cabeça. E quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Quando Paulo começa a construir o corpo, o apóstolo Paulo coloca aquele que é central. E quando Paulo fala de cabeça, ele está falando de cérebro, ele está falando daquele que governa. O seu cérebro é que dá o comando para todas as áreas do seu corpo. Quando ele fala de cabeça, ele fala daquele que movimenta todo o corpo, aquele que dá o comando para que cada função do corpo, eu que gesticulo muito, né? Estou aqui, meu cérebro está dando o movimento, sua mão está movimentando porque o cérebro está dando uma ordem, e este corpo então se movimenta. E Paulo então diz assim, olha, existe alguém que governa esse corpo, que traz à tona todos os movimentos desse corpo, é o cérebro, é o cabeça, e esse cabeça é quem? É Jesus. Então lá em Colossenses 1,18 ele diz, olha, ele é a cabeça do corpo, Cristo. Jesus Cristo é a cabeça do corpo. Consequentemente, a igreja, e aí quando nós falamos de igreja, nós falamos de todas essas pessoas, cada membro desta igreja, cada membro que compõe essa igreja, então todas essas pessoas formam este corpo, com diferentes funções, com diferentes habilidades, com diferentes formas, e estas pessoas, elas formam o corpo guiado por Cristo, do qual Cristo é o cabeça. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então, em que ponto Paulo está escrevendo isso? Paulo está num momento agora desta carta, onde ele está fazendo uma transição desta carta. Nos primeiros capítulos, no capítulo 1 ao capítulo 11, a gente viu isso aqui muito intensamente, quem teve a oportunidade de acompanhar a exposição de Romanos. O apóstolo Paulo, ele traz do capítulo 1 ao capítulo 11 os princípios fundamentais da fé. Paulo vai falar de criação, queda e redenção. Paulo vai mostrar que nós somos pessoas que carecem da graça de Deus porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele vai mostrar que nós éramos uma depravação total, homens caídos. Ele mostra que nós somos escolhidos por este Deus, por esse Jesus que é o cabeça. E ele mostra que esse Jesus, pelo seu sangue, nos deu então a possibilidade de sermos filhos e de sermos parte desse corpo. Até o capítulo 11, Paulo se dedicou a mostrar isso, a mostrar toda essa complexidade, mas também esse chamado de Deus para a vida cristã. Agora, do capítulo 12 em diante, ele vai falar de uma parte mais prática. Ele começa a mostrar como que isso funciona. Tudo o que ele escreveu do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai dizer assim, olha, como que isso funciona na prática? Então, se você observar, o capítulo 12, verso 1, o verso 1 e o 2, ele mostra um texto conhecido, mas agora Paulo começa a descrever então algo muito importante. Leia comigo, por favor, verso 1 e 2 do capítulo 12. Mantenha sua Bíblia aberta aí para que nós possamos acompanhar o texto. Vamos lá, todos juntos? Rogo-vos, pois, irmãos,
Ótimo. Olha que Paulo começa assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, então, depois de tudo que eu coloquei para vocês a respeito da queda, a respeito da redenção, a respeito da criação, eu rogo a vocês que vocês agora tenham uma maneira de viver. E como ele apresenta essa maneira de viver? Primeiro, o seu corpo, ele precisa ser apresentado ao Senhor como um sacrifício. E este sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, é o culto que você oferece. Porque o culto que era oferecido no Antigo Testamento era o animal que era levado até o sacerdote para ser sacrificado. Mas ele já mostrou que isso não precisava ser feito mais. Ele disse assim, olha, Jesus já fez esse sacrifício. O sacrifício já foi concretizado. Nós não precisamos mais fazer sacrifício. Qual é o sacrifício da nossa geração? Qual é o sacrifício do Novo Testamento? É oferecer o seu corpo agora num culto racional. Por isso, algumas semanas atrás, eu falei no Salmo 100 sobre a importância de nós oferecermos um culto vibrante. Aquele culto que vem de dentro para fora, onde nós nos reunimos como igreja para prestar um culto que vem do coração em reconhecimento à obra de redenção. Em reconhecimento que Jesus nos salvou, que Ele é o nosso Senhor. Então, mas não só oferecemos este culto, como também nós paramos de nos conformar com o século. Nós não nos conformamos mais com as coisas daquela geração ou daquele mundo. E Paulo está escrevendo no 1º século. Tem alguma coisa acontecendo aqui no 1º século ainda que Paulo está dizendo assim, não se conforme com isso. Isso vai acontecer para nós hoje ainda. Mas ele vai dizer também, a sua mente precisa ser transformada. Agora, sabe o que é interessante? Ao viver dessa maneira, quando você, então, oferece um sacrifício ao Senhor, presta o seu culto ao Senhor, quando você não se conforma com o século, quando você tem a sua mente transformada, você experimenta a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. É assim que nós experimentamos a bondade do Senhor, a vontade do Senhor. Agora, é muito interessante quando eu olho para esse texto, porque ao mesmo tempo que Paulo está falando de particularidade, ao mesmo tempo que Paulo está dizendo para você, individualmente, ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele dá continuidade no texto, falando de unidade. Paulo está dizendo para você sobre a sua responsabilidade particular, mas ele quer que você compreenda que a sua responsabilidade particular, ela precisa ser vivida no corpo. Ela precisa funcionar no corpo. Isso é muito interessante. Porque quando nós pensamos, por exemplo, em um corpo humano, e nós pensamos naquelas pessoas que dizem assim, não, eu não preciso do corpo, eu sou individual, eu posso cultuar sozinho, eu posso ler sozinho, eu posso orar sozinho, eu posso fazer meu culto em casa, né? Os desigrejados têm muito essa visão, eu não preciso de igreja, eu não preciso ir na igreja. Nós estamos desprezando o corpo. Corpo é essa unidade aqui, ó. Corpo é a junção de muitos membros. E quando você pega algum membro do seu corpo, então o dedinho resolveu se rebelar. Então pensa comigo, vamos pensar num órgão aqui que talvez não tenha, você não consiga achar muita função para ele. Tá o dedinho aqui, você vai arrancar ele, fala, me rebelei, eu vou arrancar ele fora. Aí você arranca e costura, faz aqui direitinho. Quem é que morre? O corpo? É o dedinho que morre. Se você arrancar o seu dedo, costurar aqui sua mão. Sou médico não, gente. Estou falando de coisa... Sou leigo total. Mas estou dizendo uma coisa que parece ser básico. Parece ser natural aos nossos olhos. O corpo vai continuar vivo. Mas o seu dedo que foi amputado, ele vai morrer. Essa é a utilidade do corpo. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, esse dedinho não tem uma responsabilidade quando ele está dentro do corpo? Enquanto ele está ligado ao corpo, ele não tem uma função? Enquanto ele está ligado ao corpo, ele não é importante? Agora tira ele do corpo, arranca ele do corpo, e ele vai morrer. A igreja é um corpo. A igreja é um organismo vivo. Eu queria que você entendesse isso. Meu propósito aqui nessa noite, com este texto, é mostrar para você a importância que você tem como membro do corpo, como alguém que faz parte de um corpo.
Então, quando Paulo vai falar desse indivíduo, ele vai falar de um indivíduo que tem uma responsabilidade particular, mas este indivíduo, tudo o que ele faz, ele apresenta o seu corpo, né, a sua função na particularidade como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porém, para que todo o corpo, toda a unidade funcione, para que todo este corpo seja bem ajustado e possa então ser guiado pelo Senhor. Aí minha pergunta para você mais uma vez, você sabe qual é o seu lugar no corpo? Você já identificou o seu lugar no corpo? Você sabia que você tinha um lugar no corpo? E eu quero então, diante disso, trazer esse tema aqui, como identificar? Quero te ajudar hoje. Como identificar a sua função no corpo de Cristo? O seu lugar no corpo de Cristo. E nós vamos fazer isso em 3 pontos aqui, gerais, que eu acredito que vai poder ajudar você a sair daqui hoje, sabendo exatamente qual a sua função, como que você vai fazer, o que você tem que trabalhar agora, como que você vai aplicar isso na sua vida. E a primeira lição, para identificar a sua função no corpo, você precisa fazer uma autoavaliação sincera. Você precisa se avaliar. Como é que funciona isso? Leia comigo o verso 3. Vamos lá todos juntos, verso 3. Porque olha que interessante, o apóstolo Paulo ele começa usando o chamado de Deus para ele mesmo. O apóstolo Paulo começa falando dele, ele começa falando assim, olha, pela graça que me foi dada, e ele está fazendo menção ao chamado, a graça do chamado ao apostolado, descrita lá no capítulo 1, ele está dizendo assim, olha, o Senhor me chamou para uma função, a função do apostolado. E por esta graça, e ao compreender que ele tinha um papel, ao compreender que Deus o chamou para uma função específica, ele então vai agora orientar essa igreja, uma igreja que não foi ele que plantou, uma igreja que outra pessoa plantou, mas ele vai agora ensinar esta igreja quais são as suas funções, como eles devem reconhecer essas funções, e ele diz assim, olha, eu reconheci a minha, o Senhor me chamou para o apostolado, eu fui chamado com um dom específico. E ele vai dizer então agora para essa igreja, ele vai dizer assim, olha, então, como que você faz? Você faz uma avaliação, e para que você faça essa avaliação, você precisa em primeiro lugar, não pensar além do que convém. Isso é muito importante. O que Paulo está dizendo para nós aqui? Na nova versão da linguagem de hoje, se não me engano, ele diz assim, olha, não se considerem melhor do que realmente são. Deixa eu pensar aqui uma outra maneira para colocar isso para você aqui. Não pense que você pode fazer uma coisa que você não foi chamado para fazer. É mais ou menos isso aqui. Pense quais foram as habilidades que Deus te deu. Pense o que Deus fez, como Ele te chamou, qual é como que você reage na vida, qual é o seu chamado na vida, quais são as habilidades que Deus te deu, para que você não pense que você é algo que você não é. Essa autoavaliação, ela é fundamental, ela é muito importante. A gente reconheceu os nossos limites, nós reconhecemos as nossas limitações, nós sabemos até onde nós podemos ir. E ele diz assim, olha, se avalie, mas faça isso com sinceridade. Quando nós pensamos em algumas atividades, principalmente na igreja, é muito interessante, porque, por exemplo, isso acontecia mais no passado, eu acho que hoje isso acontece menos, acho que isso deu uma mudada, mas o ministério de louvor, ele requer algumas habilidades. Então, para que alguém faça parte do ministério de louvor, ele precisa ter algo que Deus deu a ele, que é o dom de tocar um instrumento, ou de cantar. Agora, é muito interessante, porque há algum tempo atrás, as pessoas queriam fazer parte do ministério de louvor, e elas falavam assim, pastor, eu quero fazer parte do ministério de louvor, e você perguntaram para ela assim, você toca qual instrumento? Ela falou, nenhum. Eu falei, então, você quer fazer o quê? Eu quero cantar, você sabe cantar? Eu gosto muito de cantar. Irmãos, entre gostar de cantar e saber cantar, tem uma diferença muito grande. Você concorda comigo? Entre gostar de cantar e saber cantar,
e saber conduzir. Tem uma diferença muito grande. Paulo está dizendo assim, olha, faça uma autoavaliação sincera. Irmãos, aqueles programas, não sei se os irmãos lembram, isso acabou, né? De show de talentos que tinham nas televisões, aqueles concursos. Oh, gente, o que tinha de gente. E aí chegava na frente daqueles jurados, não sei se vocês lembram disso. E aí cantavam e faziam lá a sua apresentação, e o jurado perguntava assim, quem foi que disse que você sabia cantar? Aí eu falei assim, não, minha mãe me incentivou, não, meu pai, todo mundo lá em casa me incentivou, porque disse que eu pareço com não sei quem, que eu canto igual não sei quem, a pessoa não sabia cantar, irmãos. E eu acho que precisou de alguma coisa acontecer lá no mundo, lá fora, nesses episódios aí de televisão, para as pessoas começarem a pensar assim, será que eu sei mesmo? Será que é isso mesmo que eu sei fazer? Só que a gente tem alguma coisa que a gente sabe fazer. E este texto ele é tão precioso porque quando você faz essa avaliação, um outro ponto que Paulo traz aqui para a gente, é que nós precisamos observar então quais foram os dons que Deus te deu. O que você sabe fazer? E isso não se limita a ações do culto de domingo à noite. O corpo de Cristo ele funciona 24 horas por dia, todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O corpo de Cristo ele é funcional e as suas atividades, as suas ações, elas são usadas durante toda a vida, todos os dias. Basta você fazer uma avaliação sincera para que você descubra então as suas habilidades. Paulo começa por aí. Se avalie. E ele é muito interessante quando ele diz, cuidado para você não pensar de você mesmo além do que convém. Cuidado para que você não diga, não, porque sabe quem é melhor para dizer para a gente? É o outro. Pergunta para as pessoas, ei, eu fiz esse negócio aqui, o que você achou? Mas pede com sinceridade, tá, irmão? Porque às vezes a gente pergunta para o outro assim, o que você achou? Aí a pessoa fala assim, não, rapaz, mas não ficou muito legal não, hein? Você fala, tá vendo, não, não, irmão, ele me menosprezou. Não é isso não. Esteja pronto para um feedback, tá? Para que você então possa descobrir quais são suas habilidades, para que você possa então saber o que você faz e como você pode ajudar no reino. Mas nós vamos chegar lá daqui a pouco a respeito do que fazer de fato. Quais são essas funções então? Então, em primeiro lugar, avalie-se. Cuidado. Não pense que você é algo que você não é. Peça às pessoas para que te ajudem, para que você então possa reconhecer o seu lugar no corpo. Segundo lugar, você precisa reconhecer que as funções são diversas, que elas são muitas funções, você precisa entender isso. Verso 4, leia comigo do verso 4 até a parte A do verso 6, vamos ler todos juntos? Porque assim como num só corpo, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Até aqui. Essa palavra de Paulo é muito importante para nós. Nós precisamos reconhecer que existe uma variedade de dons. E é importante porque, eu não sei se você já pensou, eu acho que eu não tenho nenhum dom. Qual é o membro do seu corpo que não tem nenhuma função? Todos os membros do seu corpo têm alguma função. E quando eu olhei para esse texto, quando eu estava aqui tentando pensar no que Paulo estava pensando, olhando para o corpo, me movimentando, tentando compreender as funções do corpo, eu comecei a observar algo. Por exemplo, eu que gesticulo muito, a minha mão, ela está sempre mexendo. Tá? Os meninos sentam na sala comigo, escola dominicana, ninguém quer sentar do meu lado. Eu toda hora tomo uma mãozada. Né? Eu tenho o movimento das mãos são maiores. Então as mãos elas pegam, as mãos elas coçam, as mãos estão sempre em movimento. E eu comecei a pensar o seguinte, quando nós olhamos para o corpo, a gente tem uma falsa ideia de que alguns membros trabalham mais do que os outros. Não sei se você já percebeu isso. Eu acho que minha mão trabalha mais. Eu acho que os meus pés trabalham mais. Eu não sei qual que é a sua percepção disso, mas tem alguns membros que eles estão sempre em ação. Quando nós pensamos nos nossos órgãos vitais,
eles funcionam, eles não podem parar, né? Aí quando a gente é criança, a gente bota a mão no coração e fala assim, não, nosso coração está batendo, né? Oh, que bom, né? Porque se ele parar, parou, né? Acabou. Então não pode parar. Nós temos os nossos órgãos vitais funcionando a todo vapor, e eles não podem parar. Mas não quer dizer que eles trabalham mais. Quer dizer que eles têm funções diferentes. Sabe por quê? Aí eu pensei, né? Quem é que guarda estes órgãos vitais? Você tem um tronco, você tem aqui as suas costelas, você tem toda uma caixa torácica protegendo os seus órgãos vitais. Quem é que trabalha mais? Seu coração, porque ele está ali bombeando, ou o seu tronco que está protegendo o seu coração, que está bombeando e bombeando? Aí eu me lembrei de algo muito interessante. Você só dá valor para a sua coluna quando ela grita. Já reparou? Só quando ela grita. A coluna está aqui te sustentando, ela está aqui, ó. E ela está, aí você vai. Aí lá na roça é muito engraçado, porque eu gosto de dar uma capinada, irmão, eu gostei desse negócio. Me tira, minha mente fica boa, eu vou lá e dou uma capinadinha, então de vez em quando eu estou lá. Quando eu sei que eu estou extrapolando, a coluna grita, meu filho. A coluna fala assim, ô filho, e aí, vai parar não? Ô, dá o grito na hora. Quem está trabalhando mais? As mãos? Porque elas estão aqui e elas enchem de calo e dá uma bolinha. Você acha que sua mão é responsável por tudo? O seu corpo inteiro está ali, gente. Você não deixou o pé lá dentro. Você não deixou nenhuma parte do corpo dentro de casa e foi lá para fora trabalhar. Você não vai fazer um esporte, larga um pedaço do corpo em casa, vou deixar você aqui guardadinho para você não cansar, e eu vou ali fazer um esporte, depois eu pego e te busco. Não é assim que você faz, não. Como é extraordinário Paulo descrever a igreja como um corpo. Este corpo, ele precisa estar junto o tempo todo, porque quando você arranca um pedaço desse corpo, esse pedaço morre. E cada um tem uma função. E aí eu consegui aqui olhar, e talvez não seja a melhor ideia dentro da atividade profissional, quando pensa em corpo humano, mas eu consigo olhar para o texto e achar aqui duas funções específicas. Uma é de ação, aqueles órgãos que estão sempre agindo, aqueles que estão sempre se movendo, aqueles que estão sempre se mexendo, mas você tem aqueles de sustentação. Então olha que importante, observe você, faça uma autoavaliação sincera. Você é uma pessoa de ação? Você é uma pessoa de movimento? Ou você é uma pessoa de sustentação? De repente você é a coluna. Suas mãos movimentam muito, mas elas dependem do antebraço, elas dependem do braço, elas dependem do cotovelo te movimentando aqui. Tem que ter algo que te sustente para que aquele que movimenta muito possa fazer o seu movimento. Dizem que o marido é o cabeça da igreja, né? A Bíblia, da mulher, a Bíblia diz isso, né? Que o marido é o cabeça da mulher. Aí eles falam que a mulher é o quê? É o pescoço. Não é assim? E é mesmo, gente. A mulher não é auxiliadora? Nunca foi uma verdade tão bendita. O homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. Ela está ali, ó. Vai, marido, vamos lá, marido. Vem cá, marido. Vai, marido. E bota para lá, vamos, marido. Vem cá, marido. Não é assim? Ela é auxiliadora. Ela não é a mulher virtuosa que levanta de madrugada, vai lá e faz as coisas, ela compra, ela vende, ela traz sustento para casa, ela cuida das crias, ela faz... Se você começar a ler a mulher virtuosa, esses dias eu comecei, não sei aonde, foi no Arte Café, falei assim, não, pastor, já fiquei cansado. Só quando o pescoço está com torcicolo. Não pode ficar com torcicolo, viu, mulheres? Não podem, porque vocês movimentam mesmo. Vocês percebem? Existem órgãos que são de sustentação, que te dão direção, que te movimentam. Cada pessoa tem um lugar. Meu irmão, se você está aqui nessa noite e você não achou um lugar, você pode estar correndo um grande risco. Você pode estar correndo um risco de estar morto, por estar amputado, separado. Não há
corpo de Cristo separado. Não existe nenhum órgão do corpo de Cristo que vive sozinho, porque corpo não tem órgão que vive sozinho. Nós dependemos uns dos outros. Então você vai começar a enxergar isso quando você fizer uma autoavaliação. O que eu sei fazer? Quais são as minhas habilidades? Agora vamos lá, quais são as funções do corpo? O corpo tem muitas funções, várias funções, e todas elas são muito importantes, e assim é na vida da igreja. A igreja tem várias funções, o corpo de Cristo tem várias funções, e você, se é membro do corpo, você precisa executar uma delas. Seja aquela mais talvez insignificante para você. Eu não sei para que serve o dedinho, mas ele serve para você chutar ele na quina da cama, quando você vai saber assim, eu estou acordado. Que na hora que você chuta o dedinho na quina da cama de manhã cedo, na hora que você está saindo, seu corpo dá uma ativada. Estou aqui. Eu acho que o dedinho serve para isso, mas ele serve. Ele está lá. Ele tem uma função. Se você arrancar ele, ele morre. O corpo fica e ele morre. Então preste atenção. Existem várias funções e você, se está no corpo, certamente tem um lugar. Então vamos entender quais são. O apóstolo Paulo, então, nossa terceira lição aqui, para você identificar a sua função no corpo, você precisa conhecer as funções. Quais são as funções no corpo? E hoje você vai sair daqui indesculpável. Hoje você vai sair daqui e não tem como você dizer assim, eu não sei o que fazer, não sei o que trabalhar, não sei se... Não, hoje não tem conversa. E você vai saber que se você não tem lugar no corpo, você está correndo um risco de estar morto. Se você não tem uma função, então preste atenção. Em primeiro lugar, faça uma autoavaliação. Pense quais são suas habilidades. Depois entenda que existem várias, são diversos e todas são importantes. Não menospreze a importância da sua função, do seu conhecimento e das suas habilidades. Não menospreze. Mas agora, terceiro lugar, você vai precisar saber quais são elas. E o apóstolo Paulo, então, do verso 6 ao verso 8, ele vai descrever aqui um quadro muito completo. Você pode ler comigo? Vamos lá, então, do verso 6 ao verso 8. O texto diz: tendo, porém... Ótimo. Irmãos, para mim, a minha opinião é que dentre todas as listas de dons que são colocadas no Novo Testamento, essa é a mais completa. Porque é como se Paulo estivesse pegando aqui, e ele faz aqui ele faz 7 classificações para definir as funções do corpo. Quais são elas? A presidência, uma que ele chama de ministério, ensino, exortação, contribuição, presidência e misericórdia. Ele traz 7 classificações aqui, onde dentro de cada uma delas tem várias funções a serem exercidas nessa classificação. Então, vamos tentar descobrir o que é isso aqui de fato na prática. O primeiro deles é a profecia. E quando nós falamos de profecia, o apóstolo Paulo não está falando de eis que te digo. Não é isso que ele está falando. Ele não está falando que ainda tem pessoas que se levantam para trazer coisas novas, novidades, profetadas. Não é isso que ele está falando. O apóstolo Paulo está falando de proclamação, ele está falando de pregação, ele está falando de anúncio do evangelho. E ele está dizendo que isso é um dom. A pregação é um dom. Mas pastor, todo mundo não tem que pregar o evangelho? O evangelho pode ser pregado de várias maneiras. Ele pode ser pregado através de todos esses dons que estão aqui. Se você, por exemplo, vou te dar um exemplo, tem quem tenha o dom de misericórdia. Não tem nada que anuncie Jesus tão poderosamente como alguém que exerce o dom de misericórdia. Você sabia disso? Alguém que se compadece do outro.
Uma das coisas que Jesus mais fez na sua caminhada foi se compadecer das pessoas. Jesus, o maior evangelista de todos, ele é Jesus. Ele nos ensinou como pregar. Ele nos ensinou como levar o evangelho. E por muitas vezes, o que Jesus fez, como nós vimos aqui na semana passada, quando 10 leprosos foram até ele gritando e falando, Jesus nos salva, o Senhor Jesus só disse assim, vai e mostra ao sacerdote. Jesus apresentou uma ação de misericórdia. Jesus atendeu aqueles homens na sua necessidade. E aqueles homens então, ao caminharem, eles foram curados. A diferença é que apenas um fazia parte do corpo de Cristo. E aquele um volta. E ele diz para Jesus, como aprendemos aqui na semana passada, ele vem dando glórias, ele vem se prostrando, ele vem manifestando a glória de Deus. Então Jesus, naquele ato de misericórdia, alcança aquele moço com a fé salvadora. Vocês percebem isso? Conseguem enxergar isso? Mas aqui Paulo está dizendo assim, olha, tem algumas pessoas que têm dom de pregar. Tem algumas pessoas que têm o dom, e ele fala que isso deve ser feito como? Como? À medida da fé que você recebeu, à medida do conhecimento que já lhe foi adquirido. Irmãos, vou fazer 10 anos de ministério agora. Minto, já fiz. Ô gente, já fiz, acho que eu já fiz, eu acho. Agora, mês passado, 10 anos de ministério. Em 10 anos de ministério, o aprendizado para manusear a palavra, para você pregar, para você trazer um texto, ele muda demais. Com isso foi necessário quantas vezes a ajuda dos irmãos, de falar assim, pastor, hoje eu não entendi muito bem o sermão não, o sermão hoje foi meio complicado. É muito importante que você faça isso, muito importante que você me procure e fale assim, pastor, o sermão hoje eu não entendi nada, hein? Por quê? Porque eu preciso ver o que aconteceu, como foi essa transição, essa transmissão, para que a palavra possa chegar para você. E a gente vai aperfeiçoando. Então ele vai dizer, olha, você que tem o dom da profecia, você precisa fazer isso de acordo com a sua fé, a fé que você recebeu, ou seja, o conhecimento da palavra que você já adquiriu. Quem sou eu querer ser como o reverendo Hernandes, que já escreveu e comentou a Bíblia toda? Certamente o conhecimento dele e a fé dele é muito maior que a minha. Assim como, por exemplo, outros pregadores que estão iniciando, que têm o chamado ministerial, aqueles que têm desejo de ir para o seminário, e eles leem a Bíblia, eles têm o amor pela pregação, e eles querem pregar, então ele vai pregar, e às vezes você vai olhar assim, não, mas esse fulano, né, não prega muito bem não, né? A gente costuma fazer isso, né? Mas ele pregou à medida da fé que ele conheceu, à medida daquilo que ele adquiriu. E isso é um dom, e tem pessoas que têm esse dom. E aí eu aprendi com um pastor amigo meu, que toda mensagem, toda, uma vez que o texto foi lido, e tem alguma lição, aquela mensagem vai falar ao seu coração, independente de qualquer circunstância, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Eu comecei a ouvir mensagens de maneira diferente, porque em todas as mensagens de um seminarista, de um evangelista, de um leigo, eu comecei a procurar naquilo, aquilo que Deus quer falar comigo através do texto, independente da habilidade que aquele irmão tenha de expor a palavra. Isso faz toda a diferença, tá? Toda a diferença. Porque você está mais preocupado com o texto do que com a habilidade de transmissão. Então você presta mais atenção no texto. Você presta mais atenção naquilo que o Senhor está falando com você. E eu não quero me delongar aqui. Então tem mais aqui. Então você tem primeiro a profecia. Você tem primeiro aquele que tem o dom da pregação, precisa ser feito de acordo com a fé. Você tem o serviço. Serviço é todo tipo de ação que pode acontecer na vida da igreja ou entre os irmãos. Você prestar serviço para alguém. Você fazer alguma coisa. Em uma determinada empresa que eu trabalhei, um dos testes que eles faziam de RH, porque eles pegavam algumas pessoas para fazer entrevista junto, e um dos testes que eles faziam era jogar alguma coisa no chão enquanto eles caminhavam para uma determinada sala. E eles observavam quem é que ia pegar aquilo que era jogado no chão. Eu achei aquilo interessantíssimo. Porque eles iam dando, eram ali, no dia, quando eu fiz, acho que nós éramos 5 ou 6, e aconteceu, eu nem me lembro quem pegou na época. Não sei, eu geralmente sou muito tímido, tá gente? Eu sou meio tímido.
E eu lembro que eu fiquei no fundinho ali, eu vou ficar no fundinho. Eu não lembro quem foi, mas depois, porque eu trabalhei nessa empresa, eu fiquei lá, não sei nem, talvez seja eu que tenha pegado, não sei não, né? Não lembro não. Mas essa era uma das coisas que eles faziam, porque eles entendiam que aquela pessoa estava mais disposta a servir. Serviço. De repente o seu dom é servir. De repente o seu dom é você observar, porque aquele que tem dom de servir, ele não fica esperando que alguém peça que ele faça alguma coisa. Ele já está observando a necessidade, ele está se adiantando na necessidade. Servir é isso. Não precisa de muitas habilidades. Serviço, ministério, precisa de dedicação. Precisa de amor. Se você tem dom de servir, a única coisa que você precisa é amor. A única coisa que você precisa é vontade, é dedicação, de olhar as situações, porque, irmãos, nós estamos numa geração assim. Nós vemos uma coisa e nós criticamos. Nós vemos uma coisa e nós criticamos. Cadê aqueles que têm o dom de serviço? De repente é você, que ainda não se achou no corpo, e o corpo está precisando de você, e quando você vê determinada situação, ao invés de você esperar e criticar, e quem é que vai fazer aquilo, por que aquilo não foi feito, por que aquilo ainda está daquele jeito, por que não sei o quê, olha lá, nós temos um moço servindo ali, olha lá, dá uma olhadinha lá atrás, ó. Pode levantar aí, levanta a mão aí, esse, olha lá, está com um balde na mão, que beleza, isso é serviço. Você já parou para pensar que em algumas situações, você chega num lugar e não tem um balde de lixo, sabe o que você faz? Ô irmãos, pensa se você não já fez isso. Eu já fiz, eu peço perdão a Deus que eu já fiz, misericórdia. Nossa, mas não tem um balde de lixo aqui nesse lugar? Já fez isso? Irmão, não tem um balde de lixo. Deixa eu achar um balde de lixo. Hein, onde é que tem um balde de lixo? Pega o balde de lixo, leva o balde de lixo, põe lá. Isso é uma coisa que você pode fazer? Sim ou não? Pode fazer. Você percebe? Isso aqui abrange, essa ideia de serviço, ela abrange uma gama de situações, de coisas que toda a igreja pode fazer. E isso não é só no templo, isso não é só no momento de culto, isso não é só nas reuniões, isso é com as pessoas, uns aos outros. Você pode servir o seu irmão, você chega na casa do seu irmão e você vai ver que alguma coisa ali está ali, não é que você vai se intrometer na vida de ninguém não, mas você se dispor e você se colocar ao serviço para aquelas pessoas. Nossa geração, ela tem perdido isso. Antigamente a gente entrava na casa das pessoas com mais facilidade. Gente, era bom demais na Bahia, porque lá a pessoa ela dava bom dia, boa tarde, boa noite com você, botando a mão no seu prato lá, dá um pedaço desse pão aqui, bom dia, cheguei. Não tinha campainha, gente. Não tinha campainha. Hoje não tem nem campainha mais, mas por quê? Porque ninguém quer nem campainha mais. Não existe campainha mais. Você vai na casa dos outros, uma casa ou outra tem campainha. Por que ninguém tem campainha mais? É para ninguém me chamar aqui, para ninguém me perturbar. Se quiser falar comigo, liga no meu celular, se eu quiser te atender, eu te atendo. Essa é a geração que nós estamos nela. A gente fala de fazer uma visita é uma coisa difícil, ninguém acredita. Irmãos, como tem sido difícil fazer uma visita. Vocês não têm noção, porque as casas não tem nem campainha mais, porque ninguém quer que você vá lá. Quando você fala para a pessoa assim, irmão, tu quer ir lá na sua casa, a pessoa fala, eu vou marcar, pastor, vou marcar. Aí a gente vai de carão, né? A gente vai, vamos embora. Chega lá, pode não gostar muito, você acaba indo, tá bom, assim mesmo. Porque a gente tem uma geração que ainda gosta de visita, né? A gente tem uma geração que ainda gosta, mas a grande maioria perdeu isso. Abre a porta, irmão. Já falei isso antes, já tenho falado isso aqui. Abre a porta. Sabe, não sei, talvez você está com medo do testemunho de Jeová. Não fica com medo, não. Deixa ele bater lá. Fala de Jesus para ele, aproveita a oportunidade e fala de Jesus para ele. Aí o Orlando estava até compartilhando comigo, porque parece que até eles mudaram um pouco a atitude, a artimanha deles de pregar, mudou, tá? Eles agora não fazem muita coisa mais não, agora eles vão lá, bate sua campainha, te entregam um folhetim e dá a linha. Aí
O Onísio falou que eles atenderam um e que eles não quiseram entrar, não. Eles falaram, não, a gente só vem entregar um folhetim. Até o testemunho de Jeová mudou. Eles mudaram, porque antigamente eles queriam entrar na sua casa de todo jeito. Eles queriam ir lá e falar de alguma coisa com você de todo jeito. Eles mudaram, porque a nossa geração mudou. Irmãos, tem tanto serviço, irmãos. Dá para servir de tantas maneiras. Tem tanta forma de você servir. A sua profissão, o seu conhecimento. Ajude uns aos outros. Serviço, faz aquilo que você sabe. Uma autoavaliação, ajuda. Bota isso em prática. Mas ele vai falar de ensino. E aqui eu acho que é uma coisa um pouco mais específica. Tem pessoas que têm habilidades para ensinar. E ele vai fazer assim, olha, então se você tem habilidade para ensinar, não faça isso de qualquer jeito. Eu quero tirar aqui como exemplo o Arte Café. Nas nossas reuniões desse ano de Arte Café, a gente sempre falou da necessidade daquelas mulheres realmente aprenderem o que elas estão aprendendo, o que está sendo ensinado. Se você não conhece o Arte Café, toda quarta-feira aqui às 15 horas, as mulheres aprendem aqui, crochê, 14 horas? 14 horas, pet aplique, costura. Estão fazendo uns tapetes de crochê aí que vocês têm que ver, que coisa linda. E você pode aprender. Fizemos aqui quantos cursos esse ano? 3 cursos? 4 cursos esse ano, profissionalizante, na área de alimentos. 4 cursos foram feitos aqui. Aquele que ensina, precisa ensinar com todo esse empenho, precisa se preocupar que as pessoas que estão aprendendo realmente aprendam. Então, se você tem dom de ensino, e aí eu quero chamar a sua atenção, porque agora a gente começa com uma situação de ensino, por exemplo, de presidência, de contribuição, que muitas vezes você é mestre nisso lá fora. Muitas vezes você é uma pessoa do ensino, da área de ensino, na faculdade, na escola, em qualquer outro lugar. E aí quando você chega na igreja, você não é da área do ensino. Você não acha que tem um problema, não? Tem um problema. Porque você tem o dom ou não? Não foi isso que Paulo disse? Faça uma avaliação aí. Avalie aí, gente. Eu tenho o dom do ensino? Eu sou professor. Eu tenho o dom de ensino. Se você é professor, você tem dom. E você faz isso lá no meio secular. E isso é importante. É interessante porque, uma vez vendo o Augusto Nicodemos pregar sobre esse texto, ele estava falando da importância de você, às vezes você não tem lugar para você na igreja, a igreja não tem, tem muito professor já, e você pode ensinar lá fora. Sim, mas eu quero inverter isso, porque o que nós temos necessidade hoje na igreja é de professor. Essa mensagem que eu ouvi dele é uma mensagem mais antiga. Hoje, geração de hoje, nós estamos carentes de professores. E muitas pessoas são professores no meio secular. Muitas professoras são professoras de criança, são professores de adolescentes, são professores até de faculdade. Mas por que ele é professor lá na escola e ele não é professor da escola bíblica dominical? Nós temos um problema. Observe, se você não está fazendo nada no corpo, cuidado para você não estar morto. Cuidado. Se você não está fazendo nada no corpo, cuidado para você não estar morto. Paulo continua dizendo então, exortação, o que significa isso? É aquele irmão que encoraja, é aquele irmão que quando ele chega, ele movimenta, é aquele irmão que se ele chega na sua casa, ele te põe para cima. A exortação não é só você chamar a atenção das pessoas, não é só você corrigir as pessoas naquilo que se faz errado. Exortação é um ministério, é algo que tem a essência da pessoa, que traz o outro para cima, e inclusive consegue corrigi-los nas coisas que faz de errado. Você já parou para pensar que você pode ter esse ministério? E esse ministério, ele não tem uma função no culto especificamente, ele tem na vida comum. Ele pode ter no culto quando, por exemplo, você olhou para o lado e você não achou o seu irmão, aquele irmão que você tem tanta estima, e você viu, esse irmão não veio na igreja. Esse irmão tem uns dias que ele não vem na igreja, deixa eu corrigi-lo, deixa eu animá-lo, deixa eu exortá-lo. Irmão, vamos junto, nós somos um corpo, vem aqui, esse pode ser o seu papel. Você já parou para pensar nisso?
Você tem dom para isso? Tem gente que quando ele chega, ele muda o ambiente, não tem? Tem gente que chega, muda o ambiente. Tem gente que chega que é para cima. Tem gente que chega que bota você alegre. Tem gente que quando ela chega ao ambiente que estava meio fraquinho, ele fica um ambiente gostoso. Nós estamos precisando de mais pessoas assim. Nós estamos precisando que vocês desenvolvam mais esses dons. E ele continua trazendo mais os dons aqui, contribuição. E aí eu quero abrir um parêntese. Quando Paulo diz que contribuir é um dom, ele está tratando de um ponto específico que ultrapassa a ordem de Deus. O ato de você ser um dizimista, o ato de você obedecer a Deus é padrão. Isso é para todo mundo. Porque ser dizimista é uma ordem de Deus, e esta ordem, ela está acoplada a bênçãos que Deus coloca diante daquela ordem que Ele deu. Então isso é uma ordem, isso é para todo mundo. Mas Paulo diz assim, olha, existem pessoas que têm um dom de contribuir. Irmãos, não é todo mundo. Não é todo mundo. É duro dizer, mas não é todo mundo. Mas tem pessoas que elas são atentas às necessidades. Tem pessoas que quando você fala assim, olha, segundo domingo é dia de oferta missionária, essa pessoa ela está vibrando, ela quer vir aqui entregar a oferta missionária dela. Vibrando. Ela não vê a hora. Se é assalariado, eu garanto para você que tem gente que já lá no dia que recebe o salário fala assim, ó, isso aqui é para minha oferta missionária. E já separa lá. Tem pessoas que quando chega na casa de alguém, ela nunca chega de mão vazia. Nunca chega de mão vazia. Existem pessoas que têm essa arte, esse dom, esse carisma, essa visão. Tem pessoas que elas vão chegar na sua casa e ela vai sempre estar com alguma coisa na mão para te oferecer. Não é todo mundo que faz isso. Mas tem esse dom. Agora pode melhorar? Você pode adquirir esse dom? Pede a Deus, gente. Pede que Deus te mova e faça com que você tenha um coração liberal com as suas posses, com as suas finanças. Peça ao Senhor, Senhor, me dá esse dom. Porque eu garanto para você, irmão, que aquele que tem o dom de contribuir, ele experimenta coisas extraordinárias de Deus. Você crê, meu? Experimenta coisas extraordinárias. E não faz em troca. O mais interessante é isso. É dom. É dom. Isso é extraordinário. E Paulo vai continuar então, vai dizer assim, olha, mas aquele que preside, tem aquele que lidera. E mais uma vez eu quero chamar a sua atenção, por que que nas empresas, por que que no trabalho secular, tem muitas pessoas que são líderes. E aí quando a gente chega no corpo de Cristo, quando a gente chega na igreja, nós precisamos assim, gente, precisa de gente que lidere. Aí nós vamos fazer uma eleição. Aí chega lá a gente tem pouco costume com a sociedade interna, eu vou pegar mais baixo, vamos chegar lá na UPA e nós vamos fazer a eleição da UPA. Graças a Deus nossa UPA não tem esse problema que nossos meninos amam. Mas você vai fazer eleição. Vamos lá, vamos votar para presidente da UPA. Quem quer ser presidente? Eu não. Ah não, o outro. Aí o outro, não, para mim não dá. Não, eu não vou. Eu estou falando da UPA, tá, irmão? Eu estou dando um exemplo assim, só para você ficar atento aí na sua área, né? Você vai e a pessoa não, é a coisa mais difícil. Nós temos conversado isso no conselho, quando a gente vai falar de nomeações, de trazer as pessoas não estão se dispondo a fazer e a falar assim, não, eu estou aí, eu fui chamado para isso. Mas quando vai lá fora eles são o quê? Lá são chefe, lá são líder de setor, são líder de equipe, e eles vão liderando. Mas quando chega na igreja, cadê os líderes da igreja? E eu não quero reclamar de nós de maneira nenhuma, nós temos tido um povo gracioso, graças a Deus, amém, irmão? Bênção pura. Vocês estão de parabéns, glória a Deus. Deus tem movido essa igreja, Deus tem movimentado essa igreja, e isso tem sido uma bênção para nós. Mas você precisa, eu quero acionar você e aguçar você que é líder lá fora e que não é líder aqui dentro. Tem um problema. Você precisa assumir algumas coisas. Porque se Deus te deu a habilidade de liderar lá fora,
certamente Ele vai te dar habilidade para liderar aqui dentro. Você concorda comigo? Amém? Esse amém está muito fraco, amém? Isso, você crê, creia. Eu queria que o seu amém fosse um amém de fé. Eu creio, pastor. Eu não tinha era pensado nisso. Eu queria que você saísse daqui hoje assim, eu não tinha era pensado nisso, mas a palavra do Senhor me mostrou, é verdade, lá fora eu lidero, e eu não estou liderando na igreja. E aí vocês vão começar a dar um pouco mais de valor aos líderes que vocês têm na igreja. Quando vocês pensarem nisso, vocês vão olhar para um presbítero, vocês vão olhar para eles de maneira diferente, vocês vão olhar para o presbítero e falar assim, poxa vida, esses homens, eles são homens de Deus, porque eles se dispuseram mesmo a presidir, eles se dispuseram a servir. Vocês vão olhar para os diáconos e vocês vão olhar para eles de maneira diferente. Poxa vida, né? Olha, os diáconos estão ali, ó. Não, e naquela eleição eu falei não, né? Não, mas eles estão ali, né? Nossa, se eu tivesse falado sim, hein? Poxa, eu podia estar servindo com eles, né? Você já pensou, irmão, se nós pensássemos assim? Se quando nós propusermos para as pessoas, olha, nós vamos ter eleições, nós vamos ter aqui linhas de frente de trabalho, você pensar assim, poxa vida, eu posso colaborar, eu posso somar. E aí você vai perceber que é um dom. Avalie, faça uma autoavaliação. Não adianta você querer ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Se é para presidir, então você vai fazer isso com diligência, você vai fazer isso de maneira responsável. Esta é a palavra de Paulo aqui para nós. Liderar com responsabilidade, sem opressão. Líder não pode ser opressor. Líder é aquele que lidera em prol do reino. E em último lugar, ele vai falar da misericórdia, e eu já disse ela aqui. Talvez você é uma pessoa que foi chamado para exercer misericórdia na vida de outros. Então, irmãos, após reconhecer os dons baseados numa autoavaliação sincera das suas habilidades, com consciência de que existem várias funções, nenhuma delas é menor ou pior, ou melhor ou pior, então você vai, entendendo todas elas, se encontrar no corpo. Eu estou dando para você aqui hoje, por meio da palavra de Deus, a oportunidade de se encontrar no corpo de Cristo. Mas eu preciso concluir isso dizendo algo muito importante. Porque o mais importante de tudo, o mais importante dessas funções, o mais importante dessas habilidades, é que todas elas são guiadas exclusivamente por Jesus. É Jesus quem te guia. É Jesus quem te governa. Um conselho preside bem quando Jesus é o cabeça do conselho. Uma junta diaconal serve bem quando Jesus é o cabeça da junta diaconal. Os ministérios da igreja, eles fluem bem quando Jesus é o cabeça desses ministérios. A misericórdia, o serviço, o ensino, a contribuição, ela flui bem quando Jesus é o cabeça da vida daquele que exerce esses dons. Jesus é o cabeça da sua vida? Então o seu dom precisa ser exercido ao comando dele. Irmãos, isso pode mudar a nossa história, tá? Amém? Você crê nisso? Isso pode mudar a nossa história. Você pode sair daqui hoje sabendo, e você precisa sair daqui sabendo, que quem governa o seu movimento é Jesus Cristo. Ele governa o seu movimento, é Ele quem faz com que você se mova, Ele é o cabeça da igreja, Ele que dirige todos esses membros, Ele é que faz com que o corpo vá para onde Ele quer. É Jesus quem faz isso.